Bom dia, pessoal! Hoje vamos começar a ver um novo conceito dentro de álgebra linear, o conceito de transformações lineares. Ele é bastante importante para nós. Nós vamos ver que transformações lineares são uma espécie de função cujo domínio e contradomínio são espaços vetoriais. Algumas observações gerais, então, agora a respeito de transformações lineares. Como eu comentei com vocês, transformações lineares são um tipo especial de função, aplicação, onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais. Tanto a variável independente quanto a variável dependente são vetores. Lembrando aqui que nós chamamos de vetores qualquer elemento de um espaço vetorial. Então, eu posso estar me referindo a matrizes, polinômios, funções e assim por diante. As funções, então, vetoriais lineares são denominadas de transformações lineares e a gente vai usar a seguinte representação. Nós temos a transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W, certo? O V é o meu domínio, o W é o meu contradomínio. Sendo, então, T uma função, cada vetor V do meu domínio tem só um vetor imagem, W, pertencente ao meu contradomínio, que será indicado por W igual a T de V. Lembrem-se, então, aqui o conceito de função. Cada vetor vai ter somente uma imagem correspondente a ele. Então, para cada vetor V do meu domínio, eu tenho somente uma imagem W do meu contradomínio. Agora, vamos ver um exemplo numérico, para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, aqui eu tenho uma transformação do R2 para o R3. O meu domínio é o meu R2, o meu contradomínio é o meu R3. Então, essa transformação vai associar vetores do meu domínio, do tipo x e y, do R2, a vetores do R3, do meu contradomínio. São os vetores W do tipo x, y e z. Pegando aqui um exemplo de transformação linear desse tipo aqui, então T do R2 em R3, T de xy igual a 3x menos 2y, x menos y. O jeito de trabalhar com transformação linear é exatamente o mesmo jeito que a gente tem de trabalhar com função. Se nós temos aqui um vetor, por exemplo, 2 e 1, nós vamos substituir, então, esse vetor 2 e 1 na minha transformação. Então, aqui, ó, o meu x é 2, o meu y é 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 que multiplica x, 3 que multiplica 2, menos 2y, menos 2 que multiplica 1, que é o meu y, e aqui vou ter x menos y, que é 2 menos 1. Então, só fazer as continhas aqui, ó. 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 1, menos 2, 2 menos 1, 1. Então, a transformação do R2 para R3, definida nesse exemplo aqui, associou o vetor 2 e 1 ao vetor 6 menos 2 e 1. Bom, aqui então vamos comparar alguns vetores do meu domínio com as suas respectivas imagens, usando essa transformação aqui definida no exemplo. Temos, então, o vetor 2 e 1, que tem como imagem o vetor 6, menos 2 e 1, que nós já calculamos no slide anterior. Agora, vamos considerar o vetor menos 1 e 3. Vamos substituir aqui o x por menos 1 e o y por 3. Então, vamos ficar com 3 que multiplica menos 1, menos 3, menos 2 vezes y, menos 2 vezes 3, menos 6, e x menos y, menos 1, menos 3, menos 4. Se substituirmos o vetor nulo nessa transformação, vamos ter x igual a 0, y igual a 0, vamos ter aqui, ó, 3 vezes 0, 0, menos 2 vezes 0, 0, 0 menos 0, 0. Então, a imagem do vetor nulo é o próprio vetor nulo, certo? Claro que, lembrando que o vetor do domínio
é um vetor do R2. O meu vetor imagem é um vetor que pertence ao contradomínio, é um vetor do R3. Vamos agora, então, definir o que é uma transformação linear. Nem toda transformação é linear. Posso ter uma transformação não linear. Então, o que me define que uma transformação é linear ou não? Eu tenho duas regras que têm que ser satisfeitas para que uma transformação seja linear. Vamos defini-las agora. Sejam, então, V e W, espaços vetoriais, uma aplicação T de V em W é chamada de transformação linear de V em W se T aplicado à soma de U mais V é igual a T aplicado a U mais T aplicado a V. E a segunda condição, se T aplicado a alfa U é igual a alfa que multiplica T aplicado a U. Isso deve ser válido para todo o IV pertencente ao meu espaço vetorial V do meu domínio e para todo o alfa pertencente aos reais. Cabe aqui uma observação. Se eu tenho uma transformação linear de V em V, ou seja, se domínio e contradomínio forem o mesmo espaço vetorial, eu digo que eu tenho um operador linear sobre V. Agora vamos ver então alguns exemplos, né, para ficar mais claro como aplicar essa definição. Então, temos uma transformação do R2 para R3, a transformação que a gente definiu anteriormente, T de x e y, igual a 3x menos 2y, x menos y. Já sabemos, né, que quando queremos provar que algo é um espaço vetorial, é um subespaço, é uma operação de produto interno, nós temos que demonstrar que é válido para todos os elementos do meu conjunto, ou seja, espaço vetorial, subespaço e assim por diante. Aqui, no caso de transformações lineares, se trata do mesmo formato. Então, a demonstração, nós vamos ter que utilizar vetores na forma genérica para mostrar que essa transformação é linear para quaisquer vetores do meu conjunto. Então, vamos definir dois vetores do tipo R2 genéricos, um vetor U, x1, y1 e um vetor V, x2, y2. Bem, T de U mais V. Então, o T aplicado à soma desses vetores, é a transformação aplicada à soma do vetor U mais o vetor V, que vai me resultar em x1 mais x2, y1 mais y2. Notem que agora o meu x é x1 mais x2, o meu y é y1 mais y2. Agora eu vou pegar essa soma aqui, que é o meu x, substituir onde aparece o x, e essa soma aqui, que é o meu y, e substituir onde aparece o y. Então, vamos lá. Vamos ficar com 3, que multiplica o x. X é x1 mais x2, substituir aqui, menos 2 vezes y. Então, menos 2 que multiplica o meu y, que é essa soma aqui, y1 mais y2. E aqui eu tenho x menos y, que é essa soma aqui, x1 mais x2, menos, então, y1 mais y2. Então, vamos fazer as continhas, eu vou ficar com 3x1 mais 3x2, menos 2y1, menos 2y2. Aqui podemos escrever aqui, ó, temos x1 mais x2, menos y1, menos y2. Reorganizando, então, os termos, né, nós podemos separar com uma soma de dois vetores, um dos vetores, então, só com subscrito 1, e outro vetor com todos os subscritos 2. Então, vamos ficar aqui, ó, com 3x1 nesse vetor, 3x2 no segundo vetor. Menos 2y1 no primeiro vetor, menos 2y2 no segundo vetor, x1 menos y1 no primeiro vetor e x2 menos y2 no segundo vetor. Então, podemos notar que isso aqui, esse vetor aqui, é exatamente o vetor que obteríamos se a gente aplicasse o vetor U na transformação, que daria 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. E esse vetor aqui é o que nós vamos obter se a gente substituir exatamente o vetor V na transformação. O vetor V que é o vetor x2 y2. Então, nós vamos obter 3x2
menos 2y2, x2 menos y2. Com isso, podemos notar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, essa condição aqui da adição está satisfeita, está ok. Agora, vamos partir para a condição ali da multiplicação por escalar. Eu vou definir um alfa que pertence aos reais e para qualquer vetor u, x1 e y1 do R2, eu vou ter o seguinte. T de alfa u vai ser igual a t aplicado, ó. O vetor u vai ser multiplicado pelo alfa. Então, vai ficar aqui, ó, alfa x1, alfa y1. Agora, eu vou lá na transformação, no lugar do x, e substituir por alfa x1. No lugar do y, eu vou substituir por alfa y1. Então, eu vou ter 3 que multiplica alfa x1, menos 2 que multiplica alfa y1, e eu vou ter alfa x1 menos alfa y1. Como o alfa aparece em todos os termos aqui do meu vetor, eu posso colocar o alfa em evidência. E eu vou ficar com alfa que multiplica 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Esse vetor aqui é exatamente o meu t aplicado a u. Então, eu tenho que isso aqui é igual a alfa t de u. Como t de alfa u é igual a alfa t de u, essa condição aqui também está satisfeita, né? A condição ali da multiplicação por escalar. Como as duas condições foram satisfeitas, então eu tenho que realmente essa transformação que a gente vem trabalhando aqui desde o início da aula é uma transformação linear. Vamos ver agora outros exemplos, então, ó. Notem que nesse exemplo aqui eu tenho uma transformação de R para R, muito parecido com as funções que a gente está acostumado a trabalhar, né? Tanto lá em cálculo como no ensino médio. Aqui notem também que a simbologia está um pouquinho diferente. Ao invés de eu escrever t de x é igual a 3x, tá esse x com essa flechinha para 3x aqui. Essa simbologia aqui representa a mesma coisa que eu colocar t de x é igual a 3x. Certo? É só para vocês terem noção que eu posso ter simbologias diferentes. Então, esse x aqui é o meu x do meu domínio, né? Que eu vou substituir na minha transformação. Como aqui eu estou em uma dimensão, eu estou trabalhando com R, né? O meu U vai ser o próprio x1, o meu V vai ser o próprio x2, né? Seriam os vetores genéricos do meu R. Então, meu T de U mais V vai ser igual a T aplicado a x1 mais x2. Eu vou substituir essa soma x1 mais x2 aqui no lugar do x. Isso aqui vai ficar igual a 3 que multiplica x1 mais x2, que é igual a 3x1 mais 3x2, que esse 3x1 é o próprio t aplicado a u, o t aplicado a x1, e esse 3x2 é o próprio t aplicado a x2, que é o meu t de v. Então, tenho que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. A condição está satisfeita. A segunda condição, então, né, que para todo alfa pertencente aos reais e para todo u igual a x1, né, que pertence ao meu conjunto R, eu tenho que t de alfa u vai ser igual a t. Vou substituir, então, aqui o alfa multiplicando x1, né? Alfa u é igual a alfa multiplicando x1. Agora, nós vamos substituir esse alfa x1 na minha transformação e vamos obter 3 que multiplica alfa x1. Posso reorganizar os termos, né, para deixar o alfa em evidência. Eu vou ficar com alfa 3x1, onde 3x1 é o próprio t de u, então eu tenho alfa t de u. Como essa condição aqui está satisfeita também, é uma transformação linear. Bom, aqui isso representa uma reta que passa pela origem, né? Então, se o meu x for igual a 1, meu y vai ser igual a 3, então essa aqui é a representação dessa transformação linear. Vamos ver agora outro exemplo. Notem que agora eu tenho um t de R para R, só foi modificado um pequeno detalhe. O meu t de x agora é igual a 3x mais 1. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma reta que não passa pela origem, certo? Porque quando x for igual a 0,
o meu t de x vai ser igual a 1. O meu t de 0 é igual a 1. Notem o que vai acontecer nesse caso. De novo, vamos definir o u como sendo x1 e o v como sendo x2. Vamos aplicar a transformação à soma de u mais v, ou seja, a transformação aplicada a x1 mais x2. Vamos ter agora o seguinte, no lugar então do x, eu vou substituir por x1 mais x2. Então, vou ficar com 3, que multiplica x1 mais x2 mais 1. Vou ficar com 3x1 mais 3x2 mais 1. Posso escrever isso da seguinte forma, 3x1 mais 1 mais 3x2. Só que o que aconteceu aqui? Qual foi o problema? Se eu aplicar o t ao vetor u mais t ao vetor v, eu vou ter, para o meu vetor u, que é o x1, eu vou ter 3x1 mais 1, e para o meu vetor v, eu vou ter 3x2 mais 1. Ou seja, se eu comparar o t de u mais v, é diferente do t de u mais t de v. Então, nesse caso aqui, vai falhar essa propriedade. Essa transformação não é uma transformação linear, tá? Justamente, nós vamos ver que em toda transformação linear, o t de 0 tem que ser igual a 0 para a transformação ser linear. Daí, então, temos essa propriedade que em toda transformação linear, t de v em w, a imagem do vetor 0 pertencente a v é o vetor 0 pertencente a w, isto é, t de 0 é igual a 0. Quando essa condição não for satisfeita, quando eu tenho o t de 0 diferente de 0, a minha transformação não é linear. No entanto, eu posso ter um t de 0 igual a 0 e não ter uma transformação linear, que é o exemplo que nós vamos ver abaixo. Então, aqui eu tenho uma transformação do R2 para R2, t de x e y igual a x quadrado 13y. Vamos lá, vamos definir então dois vetores do R2, né? O meu ux1 e y1, meu vx2 e y2. O t de u mais v vai ser o t aplicado à soma x1 mais x2 e y1 mais y2. Agora, então, vamos substituir na transformação aqui. No lugar do x, vamos substituir essa soma, x1 mais x2. No lugar do y, vamos substituir essa soma aqui, y1 mais y2. Será que vocês conseguem adivinhar no que vai dar problema essa transformação aqui? Já vou dar uma dica, né? Esse termo aqui ao quadrado vai ser a fonte dos meus problemas, certo? O t de u mais v, então, vai me resultar em x1 mais x2 ao quadrado, 3 que multiplica y1 mais y2. Abrindo o quadrado, vamos ter x1 ao quadrado mais 2 vezes x1, x2 mais x2 ao quadrado. E aqui vamos ter 3y1 mais 3y2. Comparando t de u mais v com t de u mais t de v, para t de u, u sendo x1 e y1, vamos ter x1 ao quadrado, 3y1. T de v, vamos ter x2 ao quadrado, 3y2. Fazendo a soma, vamos ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. 3y1 mais 3y2. Comparando aqui o termo em x de t de u mais t de v com t de u mais v, notamos então esse termo aqui que difere. Por conta disso, então, t de u mais v é diferente de t de u mais t de v e esse exemplo não é uma transformação linear. Então, hoje definimos o que é uma transformação linear e aprendemos também a verificar se uma transformação é linear ou não. Na próxima aula, continuaremos a ver mais conceitos, mais informações ligadas às transformações lineares. Até a próxima aula, pessoal!